Caros alunos, a aula de hoje é a respeito do recurso de apelação, dando continuidade a essas correções, a esses nortes que estamos passando para vocês, para facilitar na redação das peças processuais que foram distribuídas por antecipação. Vamos passar para vocês o esqueleto básico para formular o recurso, formular a peça processual. Claro que o desenvolvimento fica a critério de cada um. A gente só passa o básico para que vocês saibam tecnicamente como proceder nesse caso. O enunciado da questão que a mim foi passado e para vocês também, diz o seguinte, até muito extenso, com a intenção de comprar um carro novo, Caio Romano, jovem com 20 anos, decidiu praticar um crime de roubo em um estabelecimento comercial com a intenção de subtrair o dinheiro constante do caixa. Narrou o plano criminoso para Melville, seu amigo, mas este se recusou a contribuir. Caio decidiu, então, praticar o delito sozinho. Dirigiu-se ao estabelecimento comercial, nele ingressou e, no momento em que restava apenas um cliente, simulou portar arma de fogo e o ameaçou de morte, o que fez com que ele saísse já que a intenção de Caio era apenas a de subtrair bens do estabelecimento. Caio Romano, em seguida, consegue acesso ao caixa onde fica guardado o dinheiro, mas antes de subtrair qualquer quantia, verifica que o único funcionário que estava trabalhando no horário era um senhor que utilizava cadeira de rodas. Arrependido, antes mesmo de ser notada a sua presença pelo funcionário, deixa o local sem nada subtrair. Mas já do lado de fora da loja, é surpreendido por policiais militares. Estes realizaram a abordagem, verificam que não havia qualquer arma com Caio. Esclarece que Melville narrara o plano criminoso do amigo para a polícia. Tomando conhecimento dos fatos, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva e denunciou Caio Romano como incurso nas sanções penais do artigo 157, parágrafo 1º, inciso 1, cumulado com 14.2 do Código Penal, quer dizer, um roubo circunstanciado, ou seja, agravado pelo uso de arma na modalidade tentado. Após decisão do magistrado competente, qual seja, da primeira vara criminal da comarca de Coronel Fabriciano, de conversão da prisão e recebimento da denúncia, o processo teve seu prosseguimento regular. O homem que fora ameaçado nunca fora ouvido em juízo, pois não foi localizado e, na data dos fatos, demonstrou não ter interesse em ver Caio Romano responsabilizado. Em seu interrogatório, Caio confirma integralmente os fatos, inclusive destacando que se arrependeu do crime que pretendia praticar. Constavam no processo a folha de antecedentes criminais do acusado, sem qualquer anotação, e a folha de antecedentes infracionais, ou a certidão de antecedentes e atos infracionais, ostentando a representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, com decisão definitiva de procedência de ação socioeducativa. Quer dizer, ele já tinha sido apenado com medida socioeducativa por tráfico de drogas. O magistrado concedeu prazo para as partes se manifestarem em alegações finais por memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. O advogado de Caio, contudo, renunciou aos poderes, razão pela qual, de imediato, o magistrado abriu vista para a Defensoria Pública apresentar alegações finais. Em sentença, o juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal. Quer dizer,
O advogado denunciou, o juiz nomeou defensor público apresentou as alegações finais, o juiz condenou o Caio Romano. No momento de fixar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Caio, porque ele já tinha aquela condenação por ato infracional anterior, enquanto era inimputável, aumentando a pena em 6 meses diante disso. Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, incrementou o magistrado em 1/3 a pena, justificando ser desnecessária a apreensão da arma de fogo, bastando a simulação de porte do material diante do temor causado à vítima. Quer dizer, não precisava de apreender arma nenhuma e mesmo assim majorou a pena em 1/3. O regime inicial de cumprimento fixou a pena, ficou acomodado em 4 anos de reclusão. O regime inicial do cumprimento de pena foi o fechado, justificando o magistrado que o crime de roubo é extremamente grave e que atemoriza os cidadãos de Coronel Fabriciano e Vale do Aço todos os dias. Intimado, o Ministério Público apenas tomou ciência da decisão, quer dizer, se conformou com a decisão, não recorreu. A irmã de Leonardo o procura, no caso aqui não é Leonardo, né? No nosso caso é Caio Romano. Procura para a condição de advogado adotar as medidas cabíveis. Constituída nos autos, a intimação da sentença da defesa ocorreu em 13 de maio de 2019, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país. Com base nas informações expostas acima e naquelas que podem ser inferidas no caso concreto, redija a peça cabível, excluída a possibilidade de habeas corpus, no último dia de prazo de interposição, sustentando todas as teses jurídicas pertinentes. Dica: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. Olha só, estamos diante de uma decisão proferida pelo juiz da primeira vara de Coronel Fabriciano. Então, o juiz da primeira vara de Coronel Fabriciano proferiu uma sentença condenatória de 4 anos de reclusão. O regime fechado por infração do artigo 157, vou colocar do jeito que, parágrafo 2º, inciso 1, cumulado com artigo 14.2 CP. Quer dizer, um roubo majorado pelo uso de arma tentado. Então vejam bem, a questão te pede para que você redija a peça privativa de advogado, porque quando fala diversa de habeas corpus, quer dizer que é privativa de advogado. Só advogado que tem capacidade postulatória de representar em juízo. Lembrando vocês que, em matéria recursal, o ordenamento jurídico dá ao réu
legitimidade dele mesmo interpor o recurso. Ele mesmo pode, ao ser intimado daquela decisão, dizer para o oficial de justiça que quer recorrer. O oficial de justiça certifica nos autos, certifica no mandado, que deu ciência daquela condenação e ele manifestou o direito de recorrer. Está interposto o recurso. Mas no nosso caso aqui específico, estamos passando por uma questão técnica. Na técnica, é o advogado que vai interpor o recurso, mediante petição. E você tem que saber o seguinte, a teoria geral da petição inicial te diz que você tem que dirigir essa petição ao juiz competente. Qual foi o juiz competente? Quem é que condenou o Caio Romano por roubo? O juiz da primeira vara criminal de Coronel Fabriciano. Pois bem, qual foi a decisão condenatória? Aí o cidadão conhece, ou pelo menos deve conhecer, a teoria geral do recurso no que diz respeito aos pressupostos objetivos recursais, que para recorrer tem que haver cabimento, adequação, regularidade e tempestividade, que são requisitos objetivos. Ou seja, o recurso tem que estar previsto em lei e tem que ser aquele recurso próprio para combater aquela decisão objulgada. Óbvio que temos a situação de fungibilidade, mas não é o caso aqui. No nosso caso, temos uma decisão condenatória. Aí, a gente vê lá no Código de Processo Penal que o artigo, que o recurso cabível chama apelação, que está lá no artigo 593(1) do CPP. Esse recurso de apelação é dirigido ao juiz prolator da decisão. Santíssimo senhor juiz da primeira vara criminal da comarca de Coronel Fabriciano, Caio Romano, qualificado nos autos da ação penal que lhe move a justiça pública, não se conformando com a decisão condenatória, por seu advogado ao final assinado, vem interpor a apelação com fundamento no artigo 593(1) do Código de Processo Penal, requerendo a remessa ao egrégio Tribunal de Justiça com objetivo de reforma da decisão. Data e assinatura e OAB. Esta, basicamente, seria, ou é, a petição de interposição do recurso. No nosso caso, petição de interposição, porque também pode haver recurso por termo nos autos, ou através do próprio oficial de justiça, como eu já havia dito. Agora, vejam só. Feito o recurso, eu tenho que fundamentar o meu recurso. As razões do recurso, as razões de apelação, de acordo com o artigo 600 do Código de Processo Penal, são dirigidas ao juízo ad quem, quer dizer, o órgão superior devido ao efeito devolutivo do recurso. No nosso caso, foi o juiz singular da comarca de Coronel Fabriciano, juiz estadual. Então, quem vai ser o órgão recursal? Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, essas razões aqui são oferecidas lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aí, se fosse, eventualmente, uma decisão proferida pelo juiz federal da subseção judiciária de Ipatinga, Minas Gerais, a quem seria dirigida essas razões recursais? Ora, até então, estamos subordinados jurisdicionalmente falando, pela lei de organização judiciária,
ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, se fosse um crime de competência federal, de acordo com o artigo 109 da Constituição, seu recurso seria dirigido ao juiz federal da subseção judiciária de Ipatinga, mas as razões do recurso seriam dirigidas ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Aí você vai dirigir as razões do seu recurso para a Câmara ou turma daquele tribunal. Então, nesse caso, agora, feitas as considerações a respeito do recurso a ser interposto, essa apelação aqui, ela tem um prazo também de 5 dias. O recurso tem o prazo de 5 dias. E o próprio Código de Processo Penal estabelece que o prazo dessas razões são de 8 dias. Então, eu tenho 5 dias para recorrer, e eu teria, que é o recurso, e na prática, eu também teria, depois que o juiz recebe o seu recurso, faz um juízo de prelibação, sendo o seu recurso próprio e tempestivo, ele vai te intimar para apresentar as razões recursais. Isso é na prática. E essas razões seriam no prazo de 8 dias, seriam as razões. No nosso caso, o examinador pede que você apresente o recurso e as razões, tem que ser tudo ao mesmo tempo, no último dia de prazo. Lembrando vocês que a intimação ocorreu no dia 13 de maio, numa segunda-feira, e falou que terça-feira era dia útil. Aí, qual seria o termo final para esse recurso? Segunda-feira eu não conto, porque é prazo processual, né? Exclui-se dia do início e conta dia do final. Artigo 700 do Código de Processo Penal fala isso. Aí vejam só, exclui o dia do início, segunda-feira não conto. Eu começo na terça. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado é dia não útil. Aí eu prorrogo para segunda-feira, que é o próximo dia útil, que vai ser o último dia de prazo do recurso. Será no dia 20/5, na segunda-feira posterior. Pois bem, e as razões desse recurso? O que eu vou ventilar nas razões desse recurso? Olha, quando a gente vai fazer esse tipo de questão, a gente tem que sair destacando os que a gente chama de pontos-chave. A questão tem pontos-chave. No nosso caso aqui, nós temos pontos-chave. Nós temos pontos-chave onde ele simulou estar armado, não estava armado nada, e ameaçou um cliente, o cliente sair, não furtou do cliente, não roubou do cliente. O outro ponto-chave é quando ele viu o funcionário e viu que o funcionário era portador de necessidades especiais. Ele desistiu de subtrair, quer dizer, ele não deu continuidade aos atos de execução. Sequer chegou a ser ameaçada a coisa alheia móvel. Ele podia prosseguir, mas não quis. O outro ponto-chave é que esse cliente que tinha sido ameaçado sequer quis representar contra ele, não queria que ele fosse punido, abdicou daquele direito e nem foi localizado posteriormente. Por fim, a gente nota que o advogado do réu renunciou ao mandato. A legislação diz que nós temos que obedecer princípio constitucional da ampla defesa. O que quer dizer a ampla defesa? Quer dizer que ela se subdivide em defesa, autodefesa, que é o direito de audiência e de presença do acusado, dele ir, dele comparecer, dele falar se quiser, dele produzir prova se ele quiser.
E a defesa técnica, a autodefesa, ele pode abdicar dela, ele pode ficar em silêncio. Né? Agora, a defesa técnica, ele não pode abdicar dessa defesa técnica, porque ninguém pode ser processado sem defesa técnica. E no nosso caso aqui, o que o juiz fez, quando houve a renúncia do defensor constituído, o juiz imediatamente nomeou o defensor público. E isso causou uma lesão à ampla defesa do réu. Por quê? Porque o réu que estava preso, o juiz, o processo fala, a petição fala que ele estava preso, que o juiz ratificou a prisão em flagrante, recebeu a denúncia e manteve ele preso. Então, sabia onde ele estava. Então, o juiz deveria intimar esse réu pessoalmente para constituir novo defensor, advertindo, se ele não tivesse condição de constituir novo defensor, ou caso não constituísse, seria nomeado defensor dativo ou público. Mas o juiz não procedeu dessa forma. O juiz de imediato já nomeou o defensor público. Isso feriu a ampla defesa, a defesa técnica do réu, que tem direito de escolher quem é o seu defensor. Por fim, a própria questão diz que o juiz reconheceu como causa de aumento de pena o uso da arma, alegando que não era necessário a apreensão dessa arma, e ainda considerou como antecedentes o registro de medida socioeducativa que havia sido aplicada. E são essas causas que serão debatidas como preliminar e como mérito no seu recurso. Por quê? Porque você, ao deparar com a situação dessa, tem que enfrentar. Essa questão, ela é complexa, por quê? Porque você tem nas suas razões de recurso, você tem uma preliminar. Preliminar é vício de natureza processual. Caso venha a ser reconhecido, torna nulo determinado ato ou anula determinado ato ou toda uma instrução. No nosso caso, a sua preliminar é de cerceamento de defesa. Por quê? Pela nomeação do defensor público, sem intimar pessoalmente o réu que estava preso para constituir novo defensor. Então, essa é a preliminar que você tem que abordar no seu recurso. Porque quem apresentou as alegações finais foi o defensor público. Deveria ser um advogado constituído ou da confiança do preso. E assim não fez. Então, você tem que arguir essa preliminar e pedir, nessa preliminar, que seja reconhecida a nulidade da nomeação e dos atos posteriores. Essa é a primeira parte, que é a parte processual. Caso o tribunal dê provimento ao seu recurso, ele vai anular toda instrução processual, desde as alegações finais, e determinar o juiz que intime o apelante para constituir novo defensor, para que apresente essas alegações finais e ele profira nova sentença. No nosso caso específico, não diz aqui que o Ministério Público tenha recorrido da decisão, não fala nada, fala que somente o acusado qual seria a medida a ser tomada pelo acusado. Agora, depois dessa preliminar, a gente passa para o mérito. O interesse recursal. O que você objetiva com
o recurso. A defesa, claro, sempre objetiva uma decisão melhor para o seu cliente. E nisso, ela tem que fundamentar o recurso. Você tem que impugnar aquela decisão e mostrar quais são os fatos que levam à modificação daquela decisão. O reconhecimento da preliminar levaria à nulidade de parte da instrução e da sentença, consequentemente. O mérito, você visa a reforma dessa sentença, quer seja para absolver, quer seja para decotar causa de aumento de pena, quer seja para reconhecer causa especial de redução de pena, quer dizer, para melhorar a situação do recorrente. No nosso caso específico, a gente percebe-se desde o início que não houve apreensão de arma. A gente verifica que o acusado, o recorrente, quando ele, vou ler ipsilíteres, Caio Romano, em seguida, consegue acesso ao caixa onde fica guardado o dinheiro, mas antes de subtrair qualquer quantia, verifica que o único funcionário que estava trabalhando no horário era um senhor que utilizava cadeira de rodas. Arrependido, antes mesmo de ser notada sua presença pelo funcionário, deixa o local sem nada subtrair. Olha só. No mérito, você vai alegar a primeira característica, o primeiro motivo para a reforma dessa decisão. O juiz reconheceu que o crime foi um crime tentado, um furto, um roubo tentado. Só que vocês sabem que o crime pode não se consumar por duas situações. O crime pode não se consumar por vontade do agente ou contra, ou por, vamos colocar, circunstâncias alheias à vontade do agente. Quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, quer dizer, ele fez tudo para praticar, já num caso aqui específico, caso ele chegasse e já estivesse com a res furtiva na mão, e o alarme soasse, a polícia chegasse, e ele fosse preso, sem conseguir sair, ou até mesmo sem nada subtrair, o crime seria considerado tentado. Então, quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, nós falamos em tentativa. Que está lá no artigo 14.2 CP. Mas o crime também pode não se consumar por vontade do agente. E é o que aconteceu no caso específico. O crime não se consumou porque o agente não quis prosseguir. Então, o crime pode não se consumar por vontade do agente, dado a desistência voluntária, ou pelo arrependimento eficaz. A tentativa, 14.2. O que acontece com a tentativa? O juiz aplica uma pena que vai ser reduzida, a pena do crime consumado, reduzida de 1/3 a 2/3. E lá, na desistência voluntária e arrependimento eficaz, o que o juiz faz? Como o juiz vai proceder?
Aí nós temos o artigo 15 do Código Penal, que fala o seguinte: se o crime não se consumar por desistência voluntária ou arrependimento eficaz, a pena vai ser, o agente só vai responder pelos atos praticados. A doutrina chama isso de ponte de ouro. Ponte de ouro por quê? Porque não tem tentativa. Não tem tentativa. O juiz condenou por tentativa, mas não tem tentativa por quê? Porque ele não chegou a sequer colocar em risco a res furtiva, ele não usou de grave ameaça ou violência contra o detentor da coisa. Ele ameaçou, simulou que estava armado com um cliente que foi embora, não subtraiu nada do cliente, e onde ele deveria subtrair, que era o caixa, ao deparar com o funcionário e viu que ele estava de cadeira de roda, o termo usa ali, arrependeu-se daquela conduta e foi embora sem nada subtrair. E quando estava saindo, foi abordado pela polícia porque seu colega havia o delatado. Olha aqui, no nosso caso, ele poderia prosseguir mas não quis. Ele tinha livre controle dos seus atos, nada o interrompia de praticar aquela conduta, mas ele não quis prosseguir. Então, isso chama essa tentativa abandonada, que necessariamente não é a tentativa, chama desistência voluntária. Ele voluntariamente não prossegue nos atos de execução. Então, inicia a execução, sim, mas o crime não se consuma por vontade dele, por desistência dele. Ele vai responder por quê? Responde por atos praticados. Então, no seu mérito, a primeira coisa a ser alegada, a primeira tese a ser alegada é a desistência voluntária. Caso seja reconhecida a desistência voluntária, ele deveria responder por ato praticado. Ele não estava armado. Então, não tem que responder por arma. O crime não foi tentado, porque teve desistência voluntária. Ah, mas ele ameaçou um cliente. O cliente sumiu, o cliente não representou. A ameaça é crime de ação penal pública condicionada. Ele não foi nem ouvido na instrução. Se ele aparecesse agora, já teria operado decadência. Então, não há que se falar em responder por ameaça. Até mesmo porque nós estamos falando em grau de recurso. Né? Em grau de recurso, é vedado mutatis belli, para piorar a situação do réu. Se houve desistência voluntária, ele vai ter que ser absolvido. Daqui um pouquinho a gente fala desses pedidos. Depois disso, caso ultrapassada essa tese dessa desistência voluntária, caso o juiz não acolha a desistência voluntária, você tem que pedir que seja decotada a causa de aumento de pena. Por quê? Porque a pena foi aumentada pelo uso de arma. No caso, no tratado, não tinha arma. Ele apenas simulou estar armado. E isso, quando não... muito embora o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça não exijam que a arma seja apreendida e periciada, mas exige que haja uso de arma. E que seja arma.
o roubo para ser majorado e ainda tem que ser arma de fogo. Está lá no inciso 1. Agora vejam só, se não teve arma, se a arma não foi periciada, se não foi apreendida, como que vai ter essa causa de aumento de pena? Não pode ter essa causa de aumento de pena, por quê? Porque não houve uso de arma, não teve arma, consequentemente não tem que persistir aquele aumento de pena por causa do uso de arma. Segunda situação que deve ser aventada aqui é em caso de permanecer a condenação, o erro na dosimetria. É direito simulado que a existência de antecedentes não pode levar a pena a ultrapassar os limites legais. E no nosso caso aqui, ele era primário de bons antecedentes. A existência de atos infracionais não maculam os antecedentes dele, muito menos serve para elevar a pena ou majorar a pena. Certo é que essa causa esse erro na dosimetria por causa do ato infracional tem que ser também pecotado. Por quê? Porque não serve para macular os antecedentes a existência de ato infracional. Claro que vocês têm que ver que ele tem que alegar, né, a confissão espontânea dele, porque ele confessou espontaneamente o crime. Então, nesse caso de dosimetria, quando a gente chega lá no artigo 59, você deveria aventar que houve esse erro de reconhecer esses maus antecedentes, as condições pessoais são todas favoráveis a ele. Além disso, tem que reconhecer as circunstâncias atenuantes da menoridade, porque fala que ele tinha 20 anos, ele era menor de 21 anos na data do crime, e a confissão espontânea. E nisso, então, você vem e faz o seu pedido. Basicamente, o seu pedido que seja conhecido e provido o recurso para. Aí você vem na ordem da sua narrativa. A primeira, que seja anulada a instrução a partir da nomeação do defensor público, e no mérito seja absolvido o apelante diante da desistência voluntária e, alternativamente, que seja decotada a causa de aumento e essa causa de aumento de pena tem que ser decotada, que seja retificada a dosimetria para fixar
a pena no mínimo e reduzir no máximo diante da tentativa, porque o roubo não foi consumado, foi tentado, isso alternativamente, né? E depois disso, dessa retificação, dessa dosimetria, excluindo essa causa de aumento de pena e etc., lembro vocês que o juiz tinha condenado ele pelo regime fechado. Aí você vai vir aqui e pedir que seja fixado o regime no nosso caso aqui, semi-aberto ou aberto. Porque não houve grave ameaça nem violência na prática desse crime, consequentemente, reconhecendo essas condições favoráveis ao réu, pode-se fixar. Claro, óbvio, evidente, vocês sabem que o artigo 33 estabelece quais são as regras para a fixação de regime fechado, semiaberto e aberto. Então, como não há que se falar em reincidência pela existência desse ato infracional, mesmo sendo teoricamente um crime cometido com grave ameaça, o que não houve, que seja fixado o regime, se a pena for pelo roubo tentado, a pena vai ser a menos de 4 anos, consequentemente, o regime vai ser o aberto. Feitas essas considerações, desejo felicidade e boa sorte para vocês.